graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance o meu e o seu coração. Amém? Que hoje o nosso coração possa se abrir para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Hoje o tema que vamos estudar é sobre a preparação para o advento de Cristo. Como adventistas do sétimo dia, nós estamos aguardando o advento de quem? De Jesus, de Cristo. E como nós cantamos agora há pouco, muito em breve Jesus voltará. E essa é a certeza que invade os nossos corações e nos leva a vir aqui no sábado de manhã buscar a presença do nosso Deus. Antes de abrirmos a sua palavra, eu gostaria de convidar você a como você está, curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai, Deus de amor, santo, santo, santo Tu és. Graças te damos porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Aqui reunidos em Tua presença nós estamos para pedir que o Teu Santo Espírito venha nesta manhã falar aos nossos corações. Nós queremos, Pai, por meio da Tua palavra, nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Venha, Senhor, quebrar o nosso orgulho. Venha tirar de nós todo pecado, Senhor. Nos purifique com o Teu sangue. E abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para discernir a Tua vontade para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse 22, no versículo 12. Apocalipse 22, no versículo 12. Nesse último livro da Bíblia, o livro que significa a própria revelação de Jesus, nós encontramos uma promessa que Ele mesmo fez a todos nós. E aqui, no último capítulo desse livro, João, já estando ali encerrando as suas palavras, no verso 12, ele coloca o que o próprio Senhor diz. Apocalipse 22, verso 12, está escrito: E eis que cedo venho, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra, segundo as suas obras. Aqui Jesus está dizendo para nós e para os cristãos daquele tempo: eis que cedo venho. Mas é interessante pensar que desde que Jesus disse isso, e desde que Ele veio pela primeira vez, já se passaram mais de 2000 anos. Então o que Jesus quis dizer quando Ele disse: eis que cedo vem? Para nós, olhando por essa perspectiva de quanto tempo tem que Jesus veio pela primeira vez, já faz muitos anos se passaram. O que Jesus quis dizer quando Ele disse: eis que cedo vem? Por que Ele ainda não veio? Será o que está faltando para essa promessa se cumprir? Eu gosto de me recordar das palavras de Jesus aos discípulos. E eu gostaria de ler com você esse texto que você já conhece, mas abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14. João, no capítulo 14. Novamente, o mesmo discípulo de Jesus, se recordando da promessa que Jesus fez, escreve aí as palavras que ele disse. João, no capítulo 14, a partir do verso 3. Aqui diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na
Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém? Esse texto ecoa em nossa mente e talvez você saiba recitá-lo de cor. Jesus estava ali dirigindo a palavra aos discípulos nos últimos momentos de sua vida. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Isso significa: não tenham medo, não desanimem. Eu estou indo para uma missão importante, mas eu estou indo para preparar lugar para vocês. Mas eu vou voltar. E eu vou buscar vocês. Amém? Amém. E quando Jesus fala essas palavras, ele estava trazendo à mente daqueles discípulos que viviam ali naquele tempo, aquela cultura, o próprio fato do noivo, que ao fazer o compromisso com a noiva, ele iria então sempre ali perto do seu pai, na casa do seu pai, para preparar uma casa, um lugar, e quando estivesse pronto, a qualquer momento ele poderia voltar para buscar a noiva. E a noiva deveria estar preparada. Então Jesus estava fazendo alusão a isso que era comum dentro daquela cultura. E então, por meio desse exemplo que Jesus deu, ele estava querendo dizer: eu estou indo. E lá na casa do meu pai já tem tudo preparado. Mas eu preciso, já tem muitas maravilhas, eu preciso preparar lugar para vocês. E agora a gente pode se questionar: o que seria preparar lugar? Será que já não tinha espaço no céu para nós? Quando nós analisamos essa palavra no seu original, nós vemos que há muita semelhança dessa palavra descrita em João 14:2 com a própria palavra que aparece em Apocalipse 12:8, onde ali diz que já não havia mais lugar para o diabo, para o inimigo e os seus anjos. Quando Jesus estava dizendo aqui: eu vou preparar-vos lugar, não é de espaço físico, mas é preparar o nosso coração para morarmos um dia no céu. Amém. Lúcifer, onde que se revelou, ele já não tinha mais lugar ali no céu. Os princípios da sua vida já não estavam mais em harmonia com os princípios do céu. Mas agora Jesus diz aos seus discípulos: eu estou subindo. E a minha missão lá é preparar vocês. Para que o céu se torne um lugar que vocês almejarão. O lugar onde vocês poderão habitar felizes. Certamente é isso que Jesus está fazendo. Porque como estamos, nós não podemos ir para o céu dessa forma. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa condição. Estamos destituídos da glória de Deus. A glória foi perdida desde o jardim do Éden. Eles se viram nus, porque já não estavam mais cobertos com a glória de Deus, com o caráter de Deus. E agora a missão de Jesus, estando lá no céu como nosso sumo sacerdote, é novamente colocar em nós a sua glória, a sua imagem, o seu caráter. Por isso esse momento de preparo é importante, queridos irmãos. E quando nós fazemos uma análise da nossa própria vida, nós podemos saber quais pontos nós temos falhado em nossa vida cristã. Quais defeitos de caráter que precisamos abandonar.
escondemos da tua presença. E a gente vê que desde o princípio Deus vai até o homem. E Deus perguntaria: aonde vocês estão? E quando o Deus onisciente faz pergunta, não é porque ele quer obter uma informação. Ele já sabia o que havia acontecido, aonde Adonias estava, mas ele queria fazê-los refletir no que Deus havia. Ele queria levá-los a confessar o seu pecado. E assim também, mesmo estando nós destituídos da glória de Deus, mesmo estando nós distantes de Deus, nos escondendo da sua presença, Ele vem até nós. E Ele nos pergunta: aonde você está? Aonde você foi? Filho, filha, eu estou aqui. Eu disse que você morreria, mas o que eu não disse é que eu morreria também. Jesus toma sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, e ao sofrer ali o que nós merecíamos, Deus nos concede o privilégio de viver o que Ele merecia, viver o dia do céu. Há um texto de Espírito de Profecia no livro Caminho a Cristo, página 43, que diz: por natureza estamos alienados de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como essas: mortos em ofensas e pecados. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Somos retidos nos laços de Satanás, em cuja vontade estamos presos. Mas Deus deseja curar-nos, libertar-nos. Mas como isso requer uma completa transformação, uma renovação de nossa natureza toda, é necessário render-nos apenas um pouco a Ele. O que está aqui? Inteiramente. É necessário que nos rendamos inteiramente a Ele, para que Ele possa fazer a obra de nos preparar para esse lugar. Porque quando saímos do jardim, o próprio Deus colocou o jardim no nosso coração. Colocou a eternidade no nosso coração. E é por isso que nós não nos contentamos com o fim da vida. Salomão disse que Deus plantou no coração do homem a eternidade. E é por isso que mesmo que você busque preencher esse vazio com as coisas desse mundo, isso nunca vai ser possível. O dinheiro não pode preencher o vazio que há em nosso coração. Os vícios não podem preencher esse vazio. Pessoas, muito menos. Apenas a presença de Deus, apenas a sua palavra e as suas promessas pode preencher o vazio que há em nosso coração. O coração humano anseia pelo que é eterno. E nós podemos confiar nessas promessas do Senhor, porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus tomou sobre si a nossa condenação. Jesus pagou o preço da nossa salvação. E talvez você é levado a pensar: mas se já está tudo pago, se é de graça, por que nem todos serão levados para esse lugar que Deus tem preparado? Por que nem todos vão um dia estar no céu, na nova terra para sempre? Por que muitos, perdidos como a areia do mar, vão acabar queimando ali no fogo? Por quê? E a resposta é simples. Porque para aceitarmos a Jesus, porque
confiar nele como nosso único e suficiente Salvador. E para isso nós precisamos deixar morrer o nosso erro. Para herdarmos a recompensa futura, precisamos abrir mão das recompensas temporárias. E é por isso que muitos se perderão. Porque não reconhecem Jesus como seu único Salvador. Muitas vezes o dinheiro tem sido o seu Deus, o seu Salvador. Muitas vezes o próprio cônjuge tem sido ali a prioridade. Ou talvez o trabalho tem vindo em primeiro lugar. E as pessoas não estão dispostas a colocar Deus como primeiro. Não estão dispostas a abrir mão dos prazeres desse mundo. Não querem se entregar inteiramente ao Senhor. Quando nós olhamos para o que Jesus fez na cruz, nós percebemos que a cruz é a sombra do próprio santuário. Nós não podemos compreender a obra que Jesus está desempenhando no céu se nós não compreendermos essa imagem. A cruz refletindo no próprio santuário. Jesus teve de trilhar esse caminho do santuário. Jesus, que era representado como o Cordeiro de Deus, como sacerdote, o sumo sacerdote, ao morrer por nós, entregando a sua vida, ele teve de continuar o seu trabalho expiatório e redentivo no santuário celestial. Hebreus 8:1 diz que o próprio Jesus, ele subiu ao céu para pertencer agora ao verdadeiro santuário, para ser agora o nosso sumo sacerdote e sumo sacerdote. E ali no santuário, Jesus está desempenhando essa obra de preparar lugar para mim e para você. É por meio da missão de Jesus ali que nós estamos sendo preparados. Pois, de acordo com o espírito de profecia, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão a ser removidos do santuário, deve haver entre o povo de Deus na terra uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado. A cruz não foi o fim da obra expiatória de Jesus. Ali foi o altar do sacrifício. Mas era necessário que ele seguisse o caminho e fosse então para o lugar santo, aonde ali Jesus estaria a perdoar os pecados. Mas somente quando começasse ali o juízo investigativo, somente quando Jesus adentrasse o lugar santíssimo, onde está a arca, é que os pecados começariam a ser apagados, purificados. Jesus está hoje ali à destra do Pai como nosso sumo sacerdote. E ele não está ali em vão. Ele está ali para ouvir as nossas orações. Ele está ali para interceder por nós diante do Pai, mostrando as marcas da cruz, mostrando os seus méritos. E ele está ali também para nos perdoar, e não só isso, para poder nos purificar de todo o pecado. Mas enquanto Jesus está lá nessa obra solene, nós precisamos estar aqui nos purificando. Nós precisamos nos afastar de todo o pecado. Pois certamente, como diz o próprio livro de Eclesiastes 12:14, Deus trará juízo toda a obra. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer está sendo registrado nos livros do Senhor. Queridos, como nós estamos diante de Deus? Se nós cremos que Jesus está voltando, será que vamos recebê-lo de pé?
que não ser parte daquele grupo que se alegra ao ver Jesus vir nas nuvens do céu? Ou seremos parte daquele grupo que vai se esconder e dizer às hostes hostis: caia sobre nós, nos esconda da face daquele que um dia nos ofereceu salvação, mas nós rejeitamos. Aquela voz que vai soar entre as nuvens vai ser uma voz familiar para os ímpios, porque em muitos momentos eles se lembrarão que aquela doce e mansa voz os chamou ao arrependimento, mas eles rejeitaram. Vez após vez, Deus tem falado ao coração dos seus filhos. E Jesus disse: aqueles que são minhas ovelhas ouvem a voz de quem? Do pastor. E será que você tem ouvido os apelos do Espírito Santo? Será que você tem verdadeiramente se preparado para se encontrar com o seu Senhor? Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. A glória de Deus vai ser vista sobre aqueles que hoje têm se preparado, sobre aqueles que fielmente têm servido ao Senhor, têm se preparado para se encontrar. E nos últimos dias da história dessa terra, os servos de Deus andarão de lado a outro, com a luz do próprio Cristo resplandecendo por meio deles, e eles anunciarão a todos os povos, línguas e nações a verdade de que Jesus está voltando. Todos terão oportunidade de ouvir, mas nem todos aceitarão. Mas afinal, como Cristo virá? Há várias teorias. Há pessoas que dizem assim: não, mas a volta de Jesus é espiritual, Jesus vai voltar para cada um. Não. A Bíblia é clara em dizer, e Jesus mesmo disse: Ele vai voltar de modo real. Ele vai voltar com grande poder e glória. E sabe qual é a proposta do inimigo? Personificar a vinda de Jesus. Pela primeira vez, o povo esperava um Jesus glorioso, mas veio um Jesus simples. Mas veio aquele homem pobre, que nasceu ali em uma família que não tinha muitas condições. E eles esperavam um rei glorioso, poderoso, que iria destruir ali todos os inimigos. Mas agora, o propósito de Satanás é fazer as pessoas esperarem Jesus humilde, que vai andar sobre essa terra, que vai dar mais uma oportunidade para aqueles que não se prepararam. E esse é o primeiro. Jesus não pisará mais nessa terra, mas o inimigo vai se fazer do próprio Cristo, e ele já tem preparado as pessoas para receber o falso Cristo. As séries por aí que a gente vê, que retratam Jesus que não é Bíblia, é a inspiração do próprio inimigo para preparar as pessoas para receber o Jesus que virá para curar, que virá para andar entre as pessoas. Mas esse Jesus
poderoso Jesus. Conta-se a história de um menino que, estando como uma manhã desse sábado, ouvindo essa mensagem da mão de Jesus, ele então, ao descobrir que Jesus viria em uma nuvem do tamanho da metade da mão de um homem, ele ficou muito feliz. E ao sair do culto no sábado pela manhã, ele começou a observar as nuvens. Ele começou a procurar aquela nuvem que poderia ter esse tamanho. E mais do que nunca, ele começou a almejar ver aquela nuvem crescendo até que ele pudesse ver. Mas foram se passando os dias, foram se passando os meses e os anos, e ele deixou de olhar. Ele deixou de almejar ver essa nuvem. E talvez você tenha anos de adventista, em algum momento também tenha deixado de olhar para o céu. Talvez ao acordar de manhã você não mais pense que naquele dia pode ser que se cumpra o que precisa se cumprir e Jesus possa olhar. Essa promessa começa a ficar como algo distante. Como aquele menininho, nós deixamos de esperar, deixamos de crer. No livro de Pedro, ele diz que muitos dos últimos dias escarneceriam do povo de Deus, dizendo: esse Jesus não veio até hoje, será que ele virá? E talvez você tenha se questionado disso. Mas todas as promessas que o Senhor fez, Ele cumpriu. Amém? Amém. E essa promessa dele se cumprirá. Mas enquanto Ele não vem, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para não desanimar? O que eu posso fazer para não me distrair com os entretenimentos desse mundo? O que eu posso fazer para não ser enganado diante dos últimos enganos do inimigo? O que eu posso fazer? E o primeiro passo é vigiar e orar. O próprio Jesus disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse invadida. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês menos esperam. Mas para nós, Jesus não pode vir como ladrão, porque nós estamos esperando. Amém? Amém. E a cada dia, queridos, que o Senhor nos dá, é um dia a mais para se preparar. E mesmo que Jesus venha daqui mais de um ano, você não tem todo esse tempo. Hoje é o dia de preparar. Hoje é o dia de vigiar e orar. Se você deixa de lado o estudo da Bíblia, se você negligencia o estudo do Espírito de Profecia, se você negligencia as horas preciosas de oração e comunhão, você não precisa se preocupar com a perseguição. Porque aqueles que estão meio convertidos não serão perseguidos, mas eles serão confundidos. Nós não podemos sair do campo de batalha sem armadura. Entenda que não importa quanto tempo demore, você só tem hoje para se preparar. Não deixe de vigiar e orar. Não deixe de se consagrar. A serva do Senhor diz, livro Mensagens aos Jovens, página 83, a grande necessidade de profundo exame de consciência à luz da palavra de Deus. Que cada um faça a pergunta: sou correto ou corrupto de coração? Estou renascida em Cristo ou tenho ainda coração carnal? Ou nova roupagem exterior? Apresente-se ante o tribunal de Deus e vejam-se
o apelo de Deus para nós, vivendo esses últimos dias da história da humanidade, é o seguinte: ore. Ore como nunca. Mas a gente vê que hoje as pessoas, a cada dia que passa, estão mais sem tempo. Quando a gente vai deixar um livro ali para a pessoa, aqueles impactos de esperança, muitas vezes a gente ouve o quê? Não tem tempo para ler. Não tenho tempo para estudar a Bíblia, não tenho tempo para orar, minha vida é muito corrida. E se nós não temos tempo para o Senhor aqui, como nós queremos passar a eternidade? O tempo é um dom de Deus. O tempo não pertence a você. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Olha só que sério esse texto. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande momento. A toda alma virá inquiridora prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens? Se nós não temos sido fiéis hoje em tempo de liberdade, e quando uma arma estiver apontada para nossa cabeça, e quando nosso filho estiver sendo ameaçado de morte, nós ainda assim permaneceremos fiéis? O preparo, queridos, não é quando já está na prova, mas é antes. É agora, é diariamente. A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? A toda alma virá a inquiridora. Não adianta você se apoiar na fé do outro. Busque você ter a sua experiência com o Senhor. E já partindo para a conclusão, o segundo passo que você pode dar para se preparar enquanto ele não vem é pedir pelo Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade tem um papel fundamental nos eventos finais da história. É ele que nos convence do pecado, da justiça, do que mais? Do juízo. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida para sermos mais semelhantes a Jesus. O que nos falta, queridos, como igreja e como indivíduos, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente continuará como estamos, mortos. Continuaremos indiferentes, continuaremos dormindo. Precisamos do Espírito Santo, como é descrito ali na parábola. Algumas parábolas que Jesus contou para nos dar o preparo que deveríamos ter. Uma delas é a parábola das 10 virgens. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Aquelas que mesmo que professam esperar a vinda do noivo, mas que não têm o azeite de sobra, não entrarão. Precisamos buscar mais do que nunca o batismo do Espírito Santo. E esse batismo acontece diariamente. O terceiro passo é o serviço cristão. Não deixe de trabalhar, pois todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de obedecer. Amém? Amém. Não deixe de trabalhar para Deus. Enquanto você está salvando outros, Deus está salvando você mesmo. Quando você tiver em ociosidade, será que eles vão mesmo voltar? Se levante. Use esse tempo ali que você estaria questionando e duvidando para trabalhar, para buscar as almas que estão perdidas. E eu gostaria de concluir com o versículo bíblico que está em 2 O último texto que nós vamos ler nessa manhã. Abra sua Bíblia.
Pedro, no capítulo 3, no verso 9. Guarde esse texto no seu coração. 2 Pedro 3, 9 diz assim: não retarde, Senhor, a sua promessa, como alguns ajudam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não tem demorado, mas Ele tem sido longânimo por você. Ele tem esperado por você. Se Jesus tivesse voltado antes da pandemia, será que você estaria entre os salvos? Eu posso dizer por experiência própria que eu não estaria. Foi ele naquele tempo da pandemia que Deus me sacudiu. Que Deus me deu esse chamado e eu pude perceber. Não adianta só ter nascido na igreja. Não adianta só estar aqui nos bancos da igreja. Precisamos estar com Deus. Precisamos cumprir o nosso chamado. O Senhor não tem tardado. Não tem adiado, mas Ele tão somente tem esperado. Talvez o seu filho ainda não veio para os caminhos do Senhor. Talvez o seu marido ou sua esposa ainda não aceitou. Talvez seu pai e sua mãe ainda estão indecisos. Continue orando. O Senhor está esperando com longanimidade, porque Ele deseja que todos se salvem. A salvação é gratuita e disponibilizada para cada um de nós. E que hoje você decida estar de pé na vida do Filho. Que hoje você permita que Ele te purifique de todo pecado. E que você possa estar entre os salvos naquele grande dia que em breve acontecerá. Pois Jesus não apenas está vivo, mas Ele já está às portas. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Querido Pai, graças te damos, porque o Senhor conquistou a salvação para cada um de nós. E o Senhor tem o poder de nos tornar filhos e filhas do Senhor, herdeiros da promessa, herdeiros do reino dos céus, pelos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós queremos, Pai, estar de pé na vida do Filho do Homem, como estamos de pé agora, Pai. Queremos estar preparados e junto de nossa família, queremos adentrar os portais da Canaã Celestial. Queremos contemplar a Tua face. Queremos viver para sempre em Tua presença. Venha, Senhor, preparar-nos para esse grande dia e que possamos ser encontrados fiéis. Que possamos ser encontrados de pé, diante da grandiosa vinda de Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai, e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe.